Olá, professores! Hoje nós vamos ter a lição 11 da nossa revista, a lição O Básico para Todos os Cristãos, da nossa revista Amadurecendo na Esperança, exposição de 1 Tessalonicenses. O nosso texto-chave é: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5:18. O texto bíblico que nós vamos ter, esse a gente vai ler junto, porque ele é bem curto. É 1 Tessalonicenses 5, do 15 ao 18. O 15 vai dizer assim: tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns com os outros e para com todos. 16. Alegrem-se sempre. 17. Orem continuamente. 18. Deem graças em todas as oportunidades, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. O que acontece aqui? Nós já estamos chegando no final da carta, como eu comentei na lição passada, e aqui Paulo basicamente já tratou os assuntos mais específicos que ele tinha para tratar. Então, dentro disso, ele já foi colocando tudo que ele precisava argumentar mais para trás na carta, e nós já viemos tratando durante toda essa revista, e agora ele está passando as orientações finais. Nessas orientações finais, nós vamos dividir em duas lições. Uma de uma orientação específica, que é sobre os dons na igreja, que também é uma orientação que ele passa rapidamente, mas que é importante a gente dar uma frisada, e nessa daqui são 4 orientações que ele passa muito rapidamente, muito por cima, que nos dá até uma ideia de que ele possa já ter comentado com eles pessoalmente, e que até os testemunhos das outras igrejas, que lá no começo da carta a gente falou que eles foram recebendo, de igrejas que Paulo passou, igrejas judaicas que Paulo foi passando e fundando, é bem provável que já tenham vindo comentários e não vou dizer ordenanças, mas costumes que aquela igreja tinha, que Paulo tinha instaurado para os Tessalonicenses. Então, ele passa muito por cima nessas, mas é bom a gente dar um toque, a gente vai parar, a gente vai falar sobre 4, então vai ser: não pagar o mal com o mal, alegria, orar continuamente e dar graças. Então essa é uma lição que, por isso que o tema dela é o básico para todos os cristãos. Além do fato de Paulo estar passando rapidamente pelo fato de ele já poder ter dito isso para a igreja, também tem o fato de isso ser o básico que todos precisavam ter. Então pensem, ele não estava falando no sentido de eu preciso perder muito tempo falando sobre isso daqui, porque isso daqui vocês devem saber, vocês têm que saber. Por isso que ele vai fazendo vai colocando como se fosse tópicos, mas ele vai falando muito rapidamente, quando, alegrem-se, orem, deem graças, colocando como, vocês sabem que vocês têm que fazer isso, então, continuem fazendo, sejam mais fervorosos quando fizerem. Então ele já está passando com uma coisa no sentido de, isso daqui eu não preciso nem perder muito tempo falando com vocês, porque vocês precisam saber disso. Isso é um ponto legal pra gente, porque essas 4 características é uma coisa que todo cristão deve ter. É o básico, realmente. Um cristão, ele precisa entender que não se retribui o mal com o mal. O cristão, ele precisa ser alegre. O cristão, ele precisa orar continuamente. E o cristão precisa dar graças por tudo. Então isso não é uma coisa que precisa de uma super argumentação de Paulo para que eles entendam o quanto é importante fazer isso. Não. Ele já coloca, principalmente porque as palavras de Jesus já tinham ecoado um pouco antes da era de Paulo, na mesma era, mas um pouco antes. Então ele vai colocar uma coisa como, é isso que vocês já sabem e precisam praticar, e isso também ecoa pra gente. É isso que nós já sabemos e nós precisamos praticar. Então, essas são 4 características de que todos os cristãos precisam ter. Nós temos essas características, professores, e nós precisamos pensar sobre isso. Nós estamos firmes nessas características? Nós precisamos melhorar essas características? Ou elas inexistem, algumas delas inexistem dentro da nossa vida? Você não acha que é um pouco estranho quando nós nos deparamos, que não seja uma doença psicológica, tá? Já abrindo parênteses aqui. Mas nós nos deparamos com cristãos que são extremamente infelizes? Você lembra que a gente já tocou nesse assunto um pouco antes, em alguns contextos que a gente foi dando durante a revista, como era importante que eles fossem felizes para que os de fora vissem o quanto eles eram? Então, era uma coisa muito importante para aquela época, que continua sendo muito importante para a gente. É um pouco estranho, você concorda? Você chegar de um cristão que reclama de tudo, que não tem felicidade em nada.
Do mesmo tempo que é muito estranho se a gente for levar a uma ideia de um cristão que ele não pode ver uma pessoa fazer o mal e falar, eu vou devolver. Eu vou fazer da mesma maneira que ele fez comigo, ele vai pagar. Não pega estranho essa frase quando nós ouvimos de determinados cristãos, né? Não dá uma ideia de que nós precisamos, de uma forma ou outra, nos afastar de pessoas assim? Então isso é uma coisa que nós precisamos trazer para a nossa vida e entender que, além disso, também nós vamos ter o orar e o dar graças, de que nós não precisamos ficar sendo chamados a atenção todas as vezes, as pessoas criando várias características para explicar para nós o quanto a gente tem que ser alegre. A Bíblia é muito enfática nisso. Nós também não precisamos, de maneira alguma, que nós todos os dias tenhamos uma nova teologia para explicar que a gente tem que dar graça, que a gente não é merecedor das coisas. O conceito de graça é muito explícito dentro do Novo Testamento. Então, Paulo está trazendo tudo de uma maneira mais tranquila, mais rápida, mais direta, sem argumentar, mas não deixando de falar porque é importante para nós. Então, o fato de nós sabermos que nós temos que ser assim, não traz uma... Como eu posso dizer? Não pode trazer para nós uma ideia de, então beleza, então tá ok. Então, se é assim, eu vou ser e... Não. A gente tem que pegar essas informações e falar, eu vou ser assim porque eu preciso ser assim. Eu preciso entender que a Bíblia diz que o cristão verdadeiro, ele é assim. Então eu vou querer ser assim também. Então, Paulo ele vai trazendo rapidamente, mas não deixando de avisá-los. Continuem assim, façam dessa maneira, sejam assim. Um cristão precisa ser assim e isso é o básico para nós também. O primeiro ponto, nós vamos ter 4 pontos, como eu disse. O primeiro ponto é o bem vence o mal. Se a gente voltar alguns séculos, principalmente no Antigo Testamento, nós vamos ver que o olho por olho, dente por dente que estava na lei judaica era o mais tranquilo, de verdade, era o mais tranquilo entre todos os povos de uma ideia de causa e consequência. Porque pensem, ali no olho por olho e dente por dente, como Marshall vai dizer, ele ainda baliza. Diz assim, você só vai poder fazer com seu irmão até onde ele fazer com você. Então, acima disso, você já está errado. Então, se o seu irmão te arrancou um dedo, arranque o dedo dele. Se o seu irmão, enfim, fez o que for para você, que seja prejudicial, você tem o direito de fazer até aí com ele também. O que não acontecia em outras religiões. Em outras religiões, vamos supor, seria muito comum em que alguém fizesse uma coisa que fosse ruim para o próximo e o próximo tirasse a vida dele. No sentido de, ok, eu fui e me vinguei. E o ponto é que a vingança, nesses sentidos, não era uma vingança olhado como ruim pela sociedade. Era uma coisa de honra. Se você for olhar, professores, alguns filmes você pode assistir que até modernamente, algum tempo atrás, quando se fazia uma coisa, um pai, até um chefe que tem um estabelecimento, ou autoridades, quando se fazia alguma coisa contra elas, era uma questão de honra ir lá e resolver aquilo, ir lá e dar na mesma moeda, ou até mais do que na mesma moeda. Então, essa questão de vingança sempre foi tratada mais como uma honra do que como uma coisa ruim. E a Bíblia vai desconstruindo isso com o tempo. Nós vamos ter o olho por olho, dente por dente ali naquela situação do povo, que já era uma baliza, e com o tempo a Bíblia vai mostrando que isso não se cabe mais, que não vai se aplicando mais. Até o momento de chegar em Jesus, e Jesus dizer que você precisa amar o seu inimigo. Então você percebe que já foi dando um salto e na história isso foi se desconstruindo pela cultura judaica, foi se desconstruindo até quando chega em Jesus, ele acaba de vez com isso, dizendo não, isso não cabe. Não cabe a nós retribuir o mal com o mal. Não cabe a nós retribuir o inimigo sendo inimigo dele também. Não cabe a nós sermos bélicos com as pessoas à nossa volta. Não cabe a nós isso. O que cabe a nós é sermos bons independente de tudo. Então, isso é uma coisa que foi sendo desconstruído pela Bíblia e que hoje não cabia mais nem para a igreja de Tessalônica, muito menos para nós hoje em dia. Por quê? Porque o fato de ter uma vingança dá uma ideia de que a justiça está sobre as nossas mãos. Dá uma ideia de que nós podemos julgar, ser o julgador de qualquer circunstância sem a percepção de que pode haver perdão
e além disso, dar uma sentença que cabe a nós, nesse interim, cabe a nós dizer se ela é justa ou não. Então nós podemos dar uma sentença e falar, não, ele merece assim porque ele fez tal coisa. Então isso dá a nós um poder que nós não temos. E o que Jesus vai trazer para nós, e o que a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, vai expor para nós é que, olha, se ele te fez o mal, retribua com o bem e deixa que o mal ele vai pagar. Deixa que a consequência dele com o mal, o julgamento não é com você. A ideia, a Bíblia ainda vai colocar um termo que talvez não seja, quando a gente vai trazer do grego, talvez não seja o termo mais apropriado, mas é como se Deus iria ainda se vingar dos ímpios. Mas ainda tem uns termos que possam ser colocados melhores. Mas é uma ideia de uma correção, de que ele vai vir e vai julgar sim as pessoas que fizeram o mal. Então não cabe a nós. Não cabe a nós fazer isso. Então o que Paulo vai colocar assim, numa frase muito tranquila, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal. Ele não está abrindo excedentes, tá? Ninguém. Ele não está falando, tal pessoa, em tal circunstância específica nós podemos fazer isso. Não, nós não podemos retribuir mal com o mal. Mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Então não só para os de dentro, não só para os da sua igreja, não só para os da sua família, mas para com todos fora. Precisa ter uma ideia de que, mesmo estando fora, mesmo sendo descrente, mesmo sendo inimigo, como Jesus vai dizer, nós precisamos praticar esse bem. Porque amar ao inimigo, talvez, já colocando aqui a opinião minha para vocês, professores, seja o ápice das relações humanas. Você pegar e você amar uma pessoa a qual ela te caracteriza inimigo ou a qual te fez muito mal, talvez não esteja nada maior do que você conseguir amar uma pessoa a qual te odeia. Então isso é um ponto que, se o cristão chega, e tem que chegar pelo que a Bíblia vai colocar, é um ponto muito próximo do que Jesus vê como ideal para a nossa vida. Então é um ponto muito elevado, é um ponto que nós precisamos sim ter uma ideia de que nós precisamos alcançar, que nós precisamos chegar pelo menos perto disso e que isso vai nos diferenciar das pessoas de fora. Enquanto eles querem fazer a vingança, nós queremos dar o bem e deixar que a vingança não é conosco, e sim essa vingança esteja na mão de Deus. E como que, além de tudo isso, a gente pode aplicar para nós de uma maneira mais direta? Nós, às vezes, como cristãos, a gente acaba esquecendo que determinadas frases evidenciam muito do que nós pensamos. Então pense, se você chegar no cristão, aqui na revista vai ter algumas frases para você ver, uma frase como essa: sou crente, mas não sou besta. Vou colocar uma outra frase aqui: cuidado, não fala de qualquer jeito porque você não sabe do que eu sou capaz. Vou colocar uma outra frase aqui: meu velho Adão ainda está aqui dentro, então cuidado da maneira como você fala. O que remete, professor, esse tipo de frase que nós falamos continuamente? O que remete? Remete que você toma cuidado da maneira como você faz comigo porque eu vou retribuir. Toma cuidado da maneira que você fala comigo porque eu vou retribuir. Toma cuidado da maneira que você age comigo porque eu vou retribuir. Então essa é uma ideia de vingança. Essa continua sendo uma ideia de causa e consequência, continua sendo uma ideia de pagar o mal com o mal. Você não me conhece, se você causar o mal, eu também sou capaz de causar o mal. E não é isso que Paulo está dizendo. Não é isso que a Bíblia está nos dizendo. Na teoria isso é lindo. Tá, mas nós como crentes, nós como cristãos temos que correr atrás, nós temos que fazer a caminhada cristã com o intuito de chegar o mais próximo possível de Jesus. E esse tipo de atitude mostra que nós estamos mais próximos daquilo que não podemos fazer do que aquilo que teríamos que fazer. Então, para nós, na pior das hipóteses, podemos colocar tudo a perder por conta de alguns minutos de fúria. Então, sabe aquela coisa de perder a razão? Por muitas vezes nós somos atacados, a pessoa faz mal pra gente, e a gente fala, então eu vou pedir 5 minutos para Deus. E por causa desses 5 minutos a gente perde a paz, a gente perde a alegria, a gente perde muita coisa. Então, no final compensa? A conta fecha? Porque isso vai nos mostrando que realmente o que Paulo vai dizer vai nos afastar realmente de pessoas como essa. Vai nos afastar realmente de sermos muito parecido com aquilo que a Bíblia condena. Não devemos pagar o mal com o mal, e sim pagar o bem com o bem. É isso que o apóstolo está dizendo, é isso que nós precisamos trazer para a nossa vida. No tópico 2, Paulo ele vai falar sobre a alegria.
E é importante se ver que depois de ele falar o bem, pagar o bem com o bem e não pagar o mal com o mal e pagar até o mal com o bem, nós vamos ver ele tratando a alegria, coisa que nós já tratamos, tá, professores? É bem provável que você fale, não, mas a gente já não falou sobre isso? A gente já falou algumas lições atrás, mas aqui ele vai falar mais uma vez sobre essa orientação, então a gente vai passar mais por cima. E ele vai colocar a alegria e mais uma vez recordando o motivo e o tempo em que a igreja estava. Pensem, Paulo ele vai dizer assim, alegrem-se. Só. Aí você pode pensar, fácil. Ele só pediu para eles se alegrarem? É só para eles ficarem tranquilos, em paz? Só para se alegrar. Aí, mas qual que era o contexto que a igreja de Tessalonicenses estava? A igreja de Tessalônica estava em qual contexto? Qual que era a circunstância em volta deles? O contexto que ela estava era de perseguição. O contexto que eles estavam de perseguição até pelos de dentro, não só pelos de fora, vocês vão lembrar disso. O contexto onde eles estavam é de um abandono aos ídolos. O contexto onde que eles estavam é de uma influência que eles já estavam tendo sobre outros lugares, então de ser espelho, de ser referência. Então, e isso tem um peso, a gente não pode negar. Então você pega esse contexto, fora outras coisas, e coloca e fala assim, alegrem-se. Mesmo sendo perseguidos, mesmo sendo difícil abandonar os ídolos, mesmo sendo confrontador para vocês, mesmo as pessoas te olhando para fazerem igual e você precisando manter a pose para que as pessoas possam ver uma referência em você. Mesmo além de tudo isso, alegrem-se. Percebe como muda a nossa visão quando a gente entende o contexto? Isso não era um pedido simples que Paulo estava fazendo. Isso não era um pedido tranquilo que Paulo estava fazendo. Alegrem-se. Não, era alegre-se na situação onde vocês estão nesse momento que eu estou mandando a carta para vocês. E isso nos abre um precedente gigantesco que Paulo está dizendo. Então, se vocês se alegram assim, imagine no momento da bonança. Então, Paulo está colocando que nós precisamos nos alegrar em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância. Se você prestar atenção, Paulo vai ser o cara que vai dizer assim, eu me alegro nas minhas fraquezas. Então, se Paulo está exemplificando que ele se alegra nas suas próprias fraquezas, claro que tem um porquê, porque é nela que o poder de Deus se aperfeiçoa, mas se ele pode se alegrar nas fraquezas, ele está dizendo que nós como cristãos podemos nos alegrar em qualquer circunstância. Não, e aí a gente vai desmistificar, tá? Não dizendo que a gente é meio abobalhado. Não dizendo que a gente não passa lutas, não dizendo que a gente não pode ter um dia triste, não dizendo que a gente pode acordar um dia que nem a gente se suporta, não dizendo essas coisas. A rotina nos traz percalços, a rotina nos traz circunstâncias, situações, sim, com certeza. Mas ele está dizendo que para a vida, para os pensamentos, para a maneira como nós agimos, nós precisamos ter alegria. O crente ele tem que ser alegre. O crente não pode ser triste, o crente não pode ser uma pessoa totalmente... Mais uma vez, tá, professores, separando doenças mentais, tá? Separando doenças que precisam ser tratadas e sejam diagnosticadas, trazendo para o contexto geral. O crente ele precisa ser alegre. O crente não pode ser para baixo para tudo. O crente ele não pode ser uma pessoa que não suporta pessoas, que não suporta a própria vida, que não suporta... Dentro disso, ele precisa ser uma pessoa que independente da circunstância onde ele esteja, primeiramente, ele precisa pensar, poxa, eu sou cristão, então por eu ser cristão, e entender, tá? Não é uma catequese, não é uma ferramenta de então, eu sou e eu preciso ser, eu sou e eu preciso ser, eu sou... Não, mas dentro de, olha o contexto de vida que eu sou, olha o Deus que eu tenho, olha o Cristo que eu tenho, olha quem é meu Senhor, olha o que Ele proporciona, olha o que significa a graça pra mim, olha o que significa tudo isso. Não, eu tenho que ser alegre, poxa, é automático que eu seja alegre. É automático que dentro da religião cristã, dentro desse discipulado nosso para com Cristo, nós tenhamos alegria. Senão fica estranho, senão a conta não fecha. Porque não é possível que com Cristo, tentando viver a vida de Cristo, estando com as coisas de Cristo, sendo ouvido por Deus, sendo ouvido por Deus só pelo sacrifício que Cristo fez, dentro de todas essas coisas a gente não seja alegre. Precisamos ser alegres. E Paulo está dizendo assim, alegrem-se mesmo a situação que vocês estão.
E nós precisamos ser alegres independente da situação que nós estamos, mesmo que seja fraqueza, como o próprio Paulo vai dizer, porque naquele lugar Deus vai se aperfeiçoar. Então, professores, quando nós trazemos alegria, claro que a gente já tocou nesse assunto com mais argumentos, com mais versículos bíblicos, e o tema da lição não é alegria, então, mas num contexto geral, nós precisamos entender que o cristão ele tem que ser alegre, isso é básico para o cristão. Do mesmo jeito que fazer o bem é básico para o cristão, ser alegre é básico para o cristão. Tem um livro muito bom, que é do John Piper, que era Teologia da Alegria o nome, mas veio aqui pra gente como Em Busca de Deus, do John Piper, que ele vai colocar a ideia desse hedonismo cristão e o quanto é importante que para nós tenhamos prazer em tudo que nós fazemos para Deus, sejamos alegres em tudo que nós fazemos a Deus, entendemos que há uma alegria transcendental. Isso, se você puder dar uma olhadinha, professor, você vai gostar muito, até porque nessa vida onde nós estamos, a alegria ela está muito condicionada a um momento. Então você vai perceber que muitos intelectuais vão dizer que felicidade ela é um instante de vida que vale a pena ser vivido. Então vai ter um momento da vida que aquele instante ele é feliz, então e outro instante vai ser triste, e aquele outro instante vai ser feliz, então você precisa aproveitar aquele instante ao máximo. Pega aquele instante e joga ele lá em cima, pega aquele instante e aproveita cada segundo, cada momento, cada circunstância, porque ele vai acabar e quando acabar você não vai ter mais ele, e isso você tem que ter o seu prazer, você precisa entender que aquele momento vai acabar, então faça tudo o que você puder naquele momento. Essa é a maneira como que é colocada pra gente. A ideia de naturalidade, como a gente tratou em algumas lições passadas, de independente se o meu dia está mais triste, está mais feliz, tem coisas boas, coisas ruins, dar graças a Deus por tudo, que é o próximo tópico, dar essa graça, independente da circunstância, entender que o propósito nas coisas, pelo menos entender que há um propósito nas coisas, por mais que às vezes a gente não entenda o propósito em si, mas fazer todo esse tipo de coisa nos faz com que a nossa alegria não seja condicionada a uma situação, a um momento. Claro, a primícia é verdadeira, tem momentos que são felizes, tem momentos que são tristes, isso é verdade, mas a ideia de que nós precisamos viver ao nosso prazer para potencializar esses momentos não é uma ideia cristã. A ideia cristã é que sim, nós temos momentos felizes, momentos tristes, mas nós nos alegramos em ambos, e isso não é pregado pelo mundo. Ele não coloca que você se alegra nos momentos bons e nos momentos ruins, nos momentos de felicidade, nos momentos de instabilidade, no momento de tristeza. E isso é o diferencial que o cristão tem que ter, é o básico para nós. Nós temos a capacidade de nos alegrar independente da situação, independente do momento em que estamos passando. O terceiro tópico, que a gente já pode juntar com o quarto, tá? É orar continuamente. Nesse terceiro tópico, nós vamos ver uma ordenança que não precisa ser muito explicada, né? Orar é uma coisa que realmente é o básico para os cristãos. Realmente é o básico para os cristãos. A gente pode só tirar algumas coisinhas assim, para a gente entender. Aí na lição você vai ter que a oração, Paulo tocava nesse tipo de assunto por onde ele passava, porque é o básico. Então, praticamente, ele toca em todas as cartas que ele fala. Ela é extremamente importante para a igreja conseguir vencer as suas lutas. E assim, qualquer coisa que eu falar da oração nesse momento, sendo que não é uma lição específica sobre ela, vai ser um pouco redundante, coisas mais diretas. Nós precisamos, como cristãos, para vencer nossas lutas, nós precisamos orar para que nós possamos ter uma intimidade com Deus, precisamos orar para ter até uma rotina de estar conversando com o nosso Senhor, precisamos orar para muitas coisas, para agradecer, para pedir. Temos vários tipos de orações, temos oração com propósito, temos até a ideia do Pai Nosso, que não é uma reza, mas um caminho que Jesus deu para que nós possamos orar de maneiras diferentes. Então não é uma coisa, de maneira nenhuma, que nós temos um caminho muito bem traçado, tipo, faça assim. Então, o que Jesus está colocando pra gente, ali naquele Pai Nosso, é dizer assim, olha, você tem que tocar nesses assuntos na sua oração, são maneiras que você pode fazer, e nós podemos ter uma lição só sobre o Pai Nosso, que seria maravilhosa também. Mas eu quero puxar só um ponto, além de tudo isso para vocês, para nós pensarmos um pouco. É bom lembrar que a oração tem a sua serventia
para nós e não para Deus. Aquela ideia de que Deus não precisa da sua oração, quem precisa da sua própria oração é você mesmo. E tem uma frase do Jonas Madureira que vai colocar assim: quando oramos, não estamos nos humilhando, estamos apenas reconhecendo que já somos humilhados e precisamos de ajuda. Então, só para a gente passar em um ponto aqui, a igreja estava passando por tudo aquilo. A igreja estava passando por uma circunstância até um pouco difícil, mesmo que estivesse prosperando, mesmo que Paulo estivesse falando com alegria. Mas a ideia ainda da oração é dizer assim para eles, para nós, para qualquer circunstância que, olha, você já não é merecedor de falar com o seu Deus. Você já não é merecedor de estar em contato com o seu Deus e só está porque alguém fez um trabalho por você, que foi Jesus. Alguém já morreu por você e por conta disso você pode conversar, por conta disso você pode falar, por conta disso você pode ser ouvido. Mas precisamos nos lembrar sempre de que isso é um reconhecimento, a oração vai trazer isso, um reconhecimento que nós precisamos de ajuda. A gente não ora só por orar. A gente não ora sem desejos até de pedir por trás. Mesmo quando nós estamos agradecendo, na maioria das vezes na nossa cabeça tem alguma coisa que ainda a gente precisa. A gente tem uma capacidade na oração de sempre estar em prol de receber alguma coisa. E não estou dizendo que está totalmente errado, porque quem pede uma hora vai encontrar, quem bate uma hora abre. Não é essa a questão. A questão é que nós acabamos esquecendo de que essa serventia para nós parte do pressuposto de que nós precisamos de ajuda e não como uma obrigação. E não como uma ideia de que eu vou pedir para Deus e Ele vai me dar porque Ele tem a obrigação de me dar porque eu sou filho preferido dele. Não. A ideia, até por essa frase de Jonas Madureira, é colocar assim, é reconhecer, olha, eu não consigo. Se possível, o senhor consegue me dar? Vou dar um exemplo para vocês, professores. Eu estou puxando só esse ponto aqui, que é um ponto um pouco diferente dentro da oração, para a gente não ficar um pouco redundante na oração. Você pode ler, o tópico vai estar um pouco explícito para você, e um fato de a gente tirar uma coisa da oração para o nosso dia a dia. Uma vez eu vi um testemunho de um pastor que ele disse assim, que estava muito mal de saúde, e que ele orava continuamente por aquilo, ele tinha uma vida de oração, ele passou no médico, não estava resolvendo os remédios, ele sentia muita dor, ele estava muito ruim, ele falava que tinha medo até de levantar as mãos para o céu para orar, porque vai que Deus puxava a mão dele. E ele uma vez parou para orar e ele falou que ele lembra nitidamente dessa oração, que ele diz assim, Deus, tu é criador dos céus e da terra. Tu é criador de tudo, o Senhor me teceste, o Salmo vai dizer que tu me teceste, planejaste, sabe, cada ponto, cada molécula de quem eu sou. Também ele disse assim, pela sua voz, pela sua palavra, se o Senhor disser, haja cura, eu sou curado. O Senhor não precisa mandar um anjo, o Senhor pode só falar que eu sou curado. Aí ele disse assim no final da oração dele, Deus, eu não consigo mais os métodos aqui, e ele não estava morrendo, tá? No sentido de câncer, ele estava tendo só uma enfermidade que estava grave, estava o afligindo muito, impedindo que ele tivesse as atividades dele na igreja. E ele disse assim, mas se o Senhor quiser, o Senhor como dono, como criador, como a pessoa que tem o poder na sua própria voz, se o Senhor quiser, retire isso de mim. Eu sei que eu não tenho armas para poder fazer com que o Senhor retire e eu também não tenho armas para que eu mesmo possa retirar. Então, se o Senhor quiser, retire isso de mim. O que isso traz? Ele conta depois que Deus realmente o curou, mas o que isso nos traz à mente? De que ele estava se reconhecendo a humilhação dele e dizendo que precisa de ajuda. E essa é uma grande sacada da oração. Se nós colocarmos isso na nossa mente, cara, eu tô vindo falar com Deus, eu tô vindo conversar com meu pai, mas na verdade, eu não estou vindo por como se Deus estivesse, e aí? Cadê? Eu tô com saudade de você, para você conversar bastante comigo. Não, peraí, eu tô indo orar para que eu entenda, principalmente, de que eu sou humilhado, eu preciso de ajuda e eu preciso ter uma intimidade com o meu Criador. Então essa oração, ela vai nos trazer uma ideia de cultivo. Precisamos estar sempre conversando com Deus, porque nós continuamente precisamos dele. É aquela ideia de que se Deus retira a graça e fala, vai, viva, a gente provavelmente faria muita besteira.
Provavelmente não. Certeza, nós faríamos muita besteira. Então nós já somos sustentados por essa graça, e além de sermos sustentados por essa graça, precisamos pedir continuamente que essa graça continue nos moldando, que essa santificação continue sendo verdadeira, que a justificação continue na nossa mente para sempre lembrarmos do que foi feito por nós, e a partir disso consigamos ter uma intimidade maior com o nosso Criador. Então é importantíssimo a oração, tá? É um ponto diferente, mas para você fixar, o professor também tem um tópico até um pouco grande aí para você ler. Orar continuamente, ter o hábito da oração e, por último, deem graças em tudo. E aqui, basicamente, eu sei que vocês estão passando por tudo isso, como se pode ver dizendo isso. Eu sei que vocês estão passando por tudo isso, mas deem graça. Ele vai dizer, deem graça em todas as circunstâncias, versículo 18. Pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo. Ele está dizendo assim, além de Deus deixar ou permitir essa circunstância que você estiver, dê graça, porque é isso que Ele espera de você. É isso que você tem que fazer por meio de Cristo Jesus. Então, independente da circunstância, além de se alegrar, agradece. A circunstância pode ser ruim? Agradeça. A circunstância pode ser boa? Agradeça. Porque no final de tudo, é isso que Deus espera de nós. Certo? Também temos referências bíblicas em relação a isso. Então, num contexto geral, o que é o básico para nós? O que é o básico? O básico é, sim, orar, fazer o bem, dar graça por tudo, alegrar-se, mas além de tudo, viver essa vida mais íntima com Deus, para que isso seja vivo em nós. Que não seja apenas uma ordenância, que não seja apenas uma coisa que parece um pouco distante para nós. Quanto mais próximo nós estamos de Deus, mais isso se torna palpável. Se nós estamos mais próximos de Deus, essa alegria se torna mais palpável. A oração se torna mais gostosa. A graça se torna uma coisa mais comum que nós fazemos no sentido de agradecer. Isso se torna mais vivo para nós. Nós não temos mais tanta vontade de fazer o mal, mas sim uma vontade mais de fazer o bem, porque nós entendemos com quem nós estamos, de quem nós somos. Então a intimidade com Deus é muito importante para que esse básico seja vivente em nossas vidas. Para concluir, a conclusão vai dizer assim: nessa lição vimos Paulo tratando alguns assuntos de maneira mais curta, com orientações gerais para a igreja de Tessalônica e para todos os crentes que as lerem. Fazer o bem, alegrar-se, orar continuamente e dar graça por tudo devem ser atitudes rotineiras em nossas vidas. Ao entender o contexto da igreja de Tessalônica, percebemos que as orientações eram difíceis de ser seguidas, mas eram necessárias, assim como é necessário para nós. Então é básico? É básico. Mas quer que esse básico seja um pouco mais tranquilo? Tenha uma vida de mais intimidade com Jesus. E assim esse básico vai estar muito mais palpável a nós. Ok, professores? Essa foi a nossa lição 11. Nos vemos na próxima aula. Fiquem com Deus. Ai, caceta.